Olá, eu sou Tayane Xavier e nesse vídeo vamos falar sobre a primeira linguagem do amor, que é palavras de afirmação. E se você não se identificar, assim como eu não me identifico, tá tudo bem, porque ainda tem mais 4 linguagens do amor. Então vamos falar sobre a primeira linguagem do amor. As palavras de afirmação são os elogios, aquilo que você leva para o outro, potencializando as qualidades dele, potencializando aquilo que ele faz por você. Ele se sente grande, ele se sente feliz, ele se sente correspondido e reconhecido, ele se sente amado. Essas palavras de afirmação, elas são muito importantes. Não é bajular o outro, é ser verdadeiro. Quando ele fizer uma boa ação ou ela fizer uma boa ação para você, você elogiar. Quando foi bem no trabalho, elogiar. Quando ele faz algum gesto para as pessoas, elogiar. Pessoas que têm a linguagem do amor, da afirmação, elas gostam de ser elogiadas. É uma necessidade para elas se sentirem amadas. Quer dizer que o outro precisa disso, eu também preciso disso? Não. Todos nós temos 2 principais e nessa série você vai descobrir qual é a sua. E quando você faz esses elogios às pessoas, a pessoa que tem essa linguagem, ela vai se sentir motivada, ela vai querer retribuir a gentileza que você faz, porque quando nós estamos nos sentindo amados, nós gostamos de fazer algo pelo outro para mostrar a ele o quanto que nós apreciamos aquilo. E dentro das palavras de afirmação tem as palavras encorajadoras. Elas emitem coragem ao outro. Ele vai entender que ele é importante para você. Ele vai entender que você se importa porque você tem empatia com aquilo que ele está passando. Então, quando a pessoa vem te trazer alguma questão, alguma situação que ele está passando, do que você ir lá e criticar, não, você não devia ter feito assim, eu faria assim. Não! Você incentiva ele dizendo, você pode, você vai dar conta, é só você refletir, respira fundo, porque você é capaz. Então é você trazer frases que vai encorajar a pessoa a passar pela situação que for que ele tiver. Então é muito importante. Nessa linguagem nós temos as palavras bondosas que têm muita importância para esse tipo de linguagem. Você não pode gritar com esse tipo de pessoa, ser irritadiço, julgar e criticar esse tipo de pessoa, porque você vai ferir. E o tanque do amor dessa pessoa, ela vai se esvaziar. E aí ela não vai se sentir amado, nem correspondido e nem compreendido por você. A tonalidade da sua voz, ela tem que ser observada e você tem que ter o maior cuidado. Por exemplo, vocês entraram ali numa discussão, vamos falar da mãe do filho? Entraram ali em discussão, a mãe falou, vai arrumar seu quarto, e não sei o que, já começou ferindo. Aí o filho reconhece que ele errou, que devia ter arrumado, aí ele chega e fala, mamãe, eu te amo, me desculpa. E aí a mãe olha e fala bem assim, eu também te amo. Não repita mais isso. Ela acabou de ferir essa criança. Qual é a atitude correta para esse tipo de linguagem? Ela se abaixar e dizer à criança, sim, eu reconheço que a mamãe gritou com você, mas a mamãe reconhece que você se esforçou e tudo bem, você está aprendendo. Quantas vezes for necessário eu te ensinar, eu farei, porque afinal, qual é a lição da mãe? Não é ensinar? Mas vamos voltar aqui.
Quem gosta das palavras bondosas, das palavras de afirmação, essas pessoas, elas não gostam de ser julgadas, eu já disse isso. No entanto, você já percebeu que tem gente que gosta de se colocar como o certinho na relação, o certinho na discussão? Isso fere muito as palavras. Isso fere muito as pessoas desse tipo de linguagem. Sabe por quê? Não existe o certo e o errado numa relação. Afinal, é uma guerra? É uma disputa? Não é, né? Então a gente tem que pensar assim, dentro da nossa relação a gente tem que se reconciliar, não mostrar para o outro quem tá certo, quem tá errado. Isso fere as pessoas. E dentro das palavras bondosas, quando você quer mostrar que você é o certo, você vai jogar bem assim. Eu disse que era para fazer assim. Não é assim que funciona? Isso fere a pessoa. Nós não precisamos ser assim. Uma relação é uma troca, não é uma disputa para mostrar quem é o mais bonito, quem é o mais certo, quem é o mais errado. Não, não é assim que funciona. E talvez você age assim e aí você está ferindo e você está afastando essa pessoa de você. E quando você afasta ela, o amor vai acontecer o quê? Ele morre. Ele vai morrer, porque ele deixou de ser nutrido com aquilo que era importante para aquela pessoa que tem esse tipo de linguagem. Agora eu vou te trazer uma dica muito legal para esse tipo de linguagem. Se você tem esse tipo de linguagem, escreve aí, me conta se você tem isso. Eu não tenho. Para mim, elogio tanto faz. E se você conhece alguém também que tem esse tipo de linguagem, escreve aí e me conta. A dica que eu vou te dar é: quem tem esse tipo de linguagens, palavras de afirmação, eles gostam de saber que você reconhece quando você erra. Eles gostam de ouvir assim: olha, eu sinto muito ter feito isso. Eu lamento ter agido daquela maneira, ter falado isso para você. E aí você traz o quê? Elogios. Então, depois que você mostra, você traz elogios. Naquele momento, aquela pessoa vai se sentir amada. Porque quem tem esse tipo de linguagem, eles precisam saber que você também reconhece o quanto ele é importante. E quando você erra com esse tipo de pessoa, você olha no olho delas, elas se sentem tão amadas. Eu tenho uma pequenininha que é assim. Então eu olho nos olhos dela e eu digo: minha filha, eu sinto muito a mamãe ter falado aquilo. E eu começo o quê? Trazer as qualidades dela para que ela reconheça. Por fim, nós temos as palavras humildes, que é você ser gentil com a pessoa, é você não querer mandar na pessoa, porque quando numa relação a esposa quer mandar no marido, você sai do papel de esposa e se torna mãe. E outra coisa importante é você não reforçar as questões negativas daquela pessoa. Não reforce o negativo, pelo contrário, reforce o positivo e ela vai se encher tanto de amor que você vai conseguir convencer essa pessoa a fazer aquilo que você quer. Não é manipular a pessoa. Palavras de afirmação são muito importantes para quem tem essa linguagem do amor, em primeiro lugar. E quando você coloca críticas, julgamento, você grita, você fala de forma irritada, impositiva, a esse tipo de pessoa que carrega essa linguagem, você não vai conseguir aquilo que você deseja e você vai se afastar da pessoa, porque você vai criar um muro, uma barreira entre vocês dois. Assim funciona
tanto para parceiros quanto para filhos e pessoas ao seu redor. Observa como essa pessoa reage a um elogio e a gente fere o outro onde a gente não compreende.